Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta audição. Cumprimento o Dr. Carlos Robalo Cordeiro. Este é o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação da Saúde, que integra a Comissão de Saúde. Agradecemos desde já a presença do Dr. Carlos Robalo Cordeiro. Este é um grupo de trabalho que foi criado com o propósito de acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. Desde a sua criação até ao momento, temos, em sede deste grupo de trabalho, acompanhado um conjunto de audições e entidades que fomos ouvindo sobre o acompanhamento deste plano de emergência. Hoje temos aqui o Dr. Carlos Robalo Cordeiro, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho de Monitorização do Plano de Emergência e Transformação de Saúde, a requerimento do Partido Socialista. A grelha que nós temos 10 minutos iniciais para o Dr. Carlos Robalo Cordeiro e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar aqui presente e depois novamente 10 minutos para entender. Uma apresentação para talvez ser mais simples de acompanhar aquilo que gostaria de dizer nesta introdução se conseguirem ver, preparei também, de alguma forma, um modelo de governo do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, que pode ser interessante para também contextualizar, digamos, todos os organismos e entidades que têm, de facto, a entrada neste plano. Existem, portanto, como se vê, diversos níveis de responsabilidade, desde logo, como é evidente, um gabinete de gestão de projeto de implementação do plano, com elementos da direção executiva e das duas secretarias de Estado, e, portanto, que de alguma forma desenvolve os KPIs e que vai fazendo a monitorização do plano. Depois, um outro nível de responsabilidade do apoio à implementação e, portanto, estes são, como se vê, a direção executiva, grupos de trabalho das listas de espera, a Comissão Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que de alguma forma fornecem suporte técnico, portanto, ao grupo de trabalho. Depois, um outro nível de responsabilidade, que é o nível da execução, portanto, da implementação. O paradigma podem ser as ULS, mas muitas outras entidades também fazem parte deste nível. E, finalmente, e é por isso que aqui estou, o último nível de acompanhamento e reporting do grupo de trabalho, que, portanto, como se percebe pelas linhas, recebe informação diretamente do gabinete de gestão. Temos, aliás, um assessor desse gabinete que nos dá apoio no nosso grupo e, digamos, emitimos os relatórios diretamente para o gabinete da Sra. Ministra. Este grupo de trabalho é, desde logo, e foi nomeado no final, por um despacho ministerial do final de agosto, é um grupo técnico, um grupo independente e, portanto, também, nessa medida, aceitei o convite, enfim, e a responsabilidade de ser coordenador deste grupo de trabalho. Ele não avalia o plano, portanto, ele avalia a sua implementação no terreno. Não temos, naturalmente, responsabilidade sobre a elaboração do plano, mas é também nossa competência e até autonomia, como se vê aqui nesta apresentação, de alguma forma propor notas de melhoria para aperfeiçoar, portanto, o plano de emergência. Portanto, nós, de alguma forma, não nos limitaremos, nem nos limitamos a fazer, digamos, um checklist da execução das medidas, mas temos, obviamente, a capacidade e a autonomia para fazer estas propostas. Até porque o plano é dinâmico, quer dizer, o plano também tem, chamando-se também plano de transformação, tem essa dinâmica própria. Eu dou um exemplo, o que terem-se criado centros de atendimento clínico, enfim, naturalmente que poderá considerar-se essa medida
concluída. No entanto, é importante perceber o que é que resultou dessa medida, quer dizer, o que é que significou, se existe um crescendo de doentes que são encaminhados para esses centros de atendimento, se isso resultou também na diminuição do número de situações não urgentes ou menos urgentes, de menor complexidade dos nossos serviços de urgência. Portanto, há uma dinâmica que é necessária acompanhar. E, portanto, tem que haver pragmatismo, enfim, não apenas, naturalmente, fazer cruzes, digamos, e assinalar aquilo que está ou que não está concluído, e por isso estes indicadores e esta análise mais fina, digamos, é importante e isso foi-nos disponibilizado através de uma plataforma para onde converge a informação para elaborarmos o nosso trabalho. O relatório tem dois aspectos, há dois domínios, digamos, fundamentais para a elaboração deste relatório. Por um lado, a evidência, portanto, os números. Isso é importante, perceber-se o que se passa e a evolução, mas depois também a reflexão que decorre dessa evidência e, portanto, a sugestão que a informação nos dá e a reflexão que, a partir daí, nós somos capazes ou não de fazer e, eventualmente, portanto, a partir disso também as sugestões que poderemos fazer. Eu julgo que há aqui 4 ou 5 pontos, para me ver, são vitais e são vitais em qualquer enfim, país e em qualquer sistema de saúde. Por um lado, o acesso, como é óbvio, é um instrumento fundamental para melhorar a saúde, neste caso dos portugueses. Eu julgo que nos 5 eixos estratégicos, já vamos no slide seguinte detalhar um pouco, o acesso está presente e ainda bem que assim é. Um bom exemplo é também, por exemplo, ter-se aumentado, e eu vou mostrar estes números mais detalhados, o número de portugueses que, com médico de família, enfim, não nos números que seriam desejáveis, mas, apesar de tudo, o acesso é uma área fundamental. Outra área fundamental é a prevenção. E nesse aspecto, julgo que aquilo que tem sido agora, recentemente, também ganho em termos de adesão à vacinação, esse é um processo que nós também conhecemos já dos últimos anos, é importante, não apenas, neste caso agora, enfim, no período que estamos a viver da gripe e da Covid, e terei os números mais detalhados à frente, mas também o início do processo de vacinação do vírus sincicial respiratório em recém-nascidos. Mas não é apenas a vacinação, é importante, e este plano tem a promoção dos rastreios oncológicos, sobretudo no âmbito dos cuidados de saúde primários. Isso é muito importante, até agora com o alargamento das idades, por exemplo, do rastreio do cancro da mama, com digamos, experiências, ou melhor, oportunidades piloto que estão a ser desenvolvidas já também, por exemplo, no cancro do pulmão, que me interessa particularmente como pneumologista, mas há outros aspectos na prevenção que são muito importantes e que saem um pouco fora destes eixos, mas estão nos programas transversais, concretamente, por exemplo, a obesidade. Um outro aspecto importante é o da literacia. Isso não deve ser desenquadrado, digamos, de todo este processo, bem pelo contrário, e julgo que estou no sítio certo para falar deste tema. É muito importante, de facto, perceber-se que está a ser desenvolvida uma certa mudança de paradigma, que é importante que seja acompanhado pela população, concretamente o contacto prévio que fornece múltiplas oportunidades de encaminhamento para autocuidados, de encaminhamento para cuidados de saúde primários, inclusive agora para videoconsultas e naturalmente também para os serviços de urgência. É importante que a população, digamos, de alguma forma também absorva e assuma essa capacidade de podermos fazer uma coisa que julgo que é fundamental, quer dizer, que é retirar o peso das urgências hospitalares. E, portanto, é muito importante, julgo que já se conseguiu retirar entre 25% a 30% da população da urgência com estas diversas modalidades, digamos, de contactos prévios, e isso é algo que deve ser privilegiado. E, finalmente, eu julgo que o escrutínio público é fundamental. Enfim, está-se aqui a fazer hoje um escrutínio também de um outro modelo, mas é importante haver, e existe, portanto, um portal público acessível, que pode não ter a informação muito detalhada, mas pelo menos tem acessibilidade para a população, para a comunidade, para os mídia, para todos, daquilo que é o que se passa com a execução do plano.
O plano está dividido em 5 eixos estratégicos, conhecem-nos muito bem, não vou obviamente estar a detalhar. Eu queria apenas dizer, nós fizemos o primeiro, tivemos 4 reuniões, setembro, outubro, novembro e dezembro, e em 20 de dezembro fechámos o primeiro relatório, temos a missão de fazer relatórios trimestrais e portanto, das medidas iniciais, urgentes e prioritárias, que eram aquelas que deveríamos avaliar nesse momento, porque fechariam, digamos, no final do ano, temos um nível de conclusão que está ali vertido neste slide e, portanto, poder-se-ia perguntar se temos, enfim, fazendo as contas, menos de 50% de conclusão ou de encerramento, digamos, das medidas, se isso pode ser considerado um fracasso. Consideramos que não, com sinceridade, porque a grande maioria das medidas, tirando com exceção de 3 que vou mostrar, estão em curso e, de facto, a sua não conclusão tem muito a ver também com a dinâmica e com aquilo que a realidade demonstrou de dificuldade de cumprimento destes prazos. Mas se olharmos nós não olharmos ainda de uma forma global, vamos fazê-lo a partir de agora, porque as medidas estruturantes, obviamente, têm um alcance temporal superior, mas das 54 medidas, portanto, somando às outras, as 15 estruturantes, enfim, do plano no seu conjunto, nós temos já um nível de execução de 55%, o que, portanto, também se pode dizer que é baixo, ou que é elevado, depende da perspectiva em que, enfim, que se olhar para estes números. Eu julgo que também não se pode considerar um fracasso não termos números mais elevados, pelo contrário, porque, na realidade, não nos podemos esquecer que boa parte destas medidas estruturantes são medidas a 2 anos e até medidas para toda a legislatura. Evidentemente que na nossa autonomia para propor, digamos, vou terminar rapidamente, para propor alterações, propusemos 3 revisões de prazos de medidas, concretamente de medidas que não foram possíveis ser executadas ou que não serão possíveis ser executadas num prazo curto, conforme previsto. Por exemplo, no eixo da saúde materno-infantil, só existe os acordos na região de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, pouca informação existe relativamente a outro tipo de acordos, mas esses existem. No outro eixo das urgências e das situações urgentes e emergentes, essa requalificação dos espaços de urgência e separação com os espaços da psiquiatria, de facto, tem tido modelos diferentes e de alguma forma também ainda falta algum entendimento da forma como isso se pode realizar. É muito desejável no eixo 5 a medida urgente A3, a desinstitucionalização de situações crónicas na saúde mental, como acontece, enfim, por essa Europa fora, e é desejável, mas isso de facto tem tido até, sob o ponto de vista físico, muitas dificuldades, tem a ver com o edificado, com modificações que têm que se fazer, etc. Há medidas que claramente consideramos que não são execuíveis, olhando para a geografia e para a diferença que existe no nosso território, na separação completa das especialidades de ginecologia e obstetrícia. Há locais onde isso acontece. Eu venho de Coimbra, trabalho no ALS de Coimbra, nós temos 2 urgências de 2 maternidades com 2 urgências abertas e uma urgência de ginecologia. Isto é um bom exemplo dessa separação, mas em muitos locais isso é muito difícil, ou será muito difícil de conseguir. Eu, se calhar, não vou perder tempo com estas 2 slides, porque, se calhar, vamos ter tempo de os discutir, exatamente, que têm a ver com as respostas, e obrigado, e peço desculpa por ultrapassar o tempo. Não, muito bem, doutor Carlos. Nós também ampliamos um bocadinho, porque entendemos pertinente esta primeira abordagem, e vou passar já a palavra ao grupo parlamentar do PST, deputado Alberto Machado. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, doutor Carlos Cordeiro, obrigado por ter vindo. Este grupo de trabalho está já em fase praticamente de conclusão das suas audições, e aquilo que assistimos até agora, por parte de alguns partidos políticos da oposição, tem sido a procura de desfocar aquilo que são as audições deste grupo de trabalho do seu objeto. O objeto, como todos devíamos saber, prende-se com o acompanhamento da implementação das medidas constantes no plano de emergência e transformação da saúde,
E foram aqui, ao longo das audições que já fizemos, sempre e sistematicamente introduzidas questões de remuneração, questões de carreiras, questões até de problemas que não estão no âmbito do plano, no sentido, entendemos nós, de descredibilizar o plano, mas sobretudo para esconder 8 anos de desinvestimento no SNS, os quais deixaram o nosso Serviço Nacional de Saúde verdadeiramente em coma e ligado às máquinas. E se assim não fosse, o que eu acabei de dizer fosse eventualmente mentira, não teria sido necessário um plano desta índole. Aquilo que assistimos também é que, efetivamente, não foi vontade, por parte de alguns grupos parlamentares, perceber verdadeiramente o detalhe das medidas, a sua adequabilidade à resolução dos problemas e também que balanço é que a cada momento se ia fazendo por parte das entidades que fomos ouvindo relativamente à implementação do plano. Eu tenho apenas 3 perguntas muito simples para lhe fazer e que são objetivas e vão na linha daquilo que têm sido as nossas intervenções nesta Comissão, portanto, no sentido de procurar dar o enfoque do grupo de trabalho àquilo que efetivamente é o seu objeto. E, portanto, as perguntas são muito simples. Primeiro, qual é o balanço global que faz do plano? A segunda, também muito clara, que problemas é que este plano já conseguiu resolver? E, por último, se estão a ser feitos ajustamentos ao plano, eventualmente com a introdução de novas medidas ou com a reformulação de algumas delas, no sentido do plano se poder ir adaptando à dinâmica que o Serviço Nacional de Saúde tem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Dr. Carlos Robalo Cordeiro, coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Seguimento da Implementação e Desenvolvimento das Medidas Urgentes, Prioritárias e Estruturantes, plasmadas e constantes no Plano de Emergência e Transformação na Saúde. Sr. Doutor, em primeiro lugar, queria felicitá-lo, assim e à sua equipa, pelo trabalho herculeano que tiveram para conseguir elaborar um relatório de execução de um plano com uma evidente falta de informação e dados necessários para essa mesma avaliação. E, de facto, expressões como não dispomos de informação numérica acerca desta medida, não existe informação disponível que permita avaliar o grau de execução desta medida, ou dados apresentados são insuficientes para se avaliar o pretendido, são frequentes ao longo do relatório e refletem a dificuldade que o grupo teve de enfrentar para conseguir emitir um relatório sobre um grau de execução de um plano sem dados concretos suficientes ou adequados para a sua avaliação. Mas tentarei fazer uma análise eixo a eixo, embora o tempo de intervenção seja escasso, e começo pelo eixo 1, resposta a tempo e horas. O relatório destaca o sucesso do programa Oncostop, na redução das listas de espera para cirurgias oncológicas. Contudo, notícias recentes apontam atrasos significativos nas intervenções oncológicas pediátricas, forçando crianças a realizar mais ciclos de quimioterapia enquanto aguardam cirurgia. Como é que o Sr. Doutor explica esta discrepância? Gostava de saber se, em algum momento, os dados que recebeu refletiam discrepâncias relacionadas com atrasos em intervenções oncológicas pediátricas e se considera que esses atrasos podem indicar falhas na recolha ou no reporte da informação. Em relação ao eixo 2, bebés e mães em segurança, é dado grande ênfase à criação da linha CNS grávida. E é referido que foram efetuadas mais de 59 mil triagens de utentes grávidas por esta linha. Gostaria de perceber, contudo, se têm dados relativamente a quantas utentes grávidas eram atendidas pela linha SNS 24 antes de ser criada uma nova tecla para as grávidas nesta linha, pois só desta forma podemos avaliar a pertinência e o sucesso desta medida. Mas ainda relativamente a este eixo, é preciso referir que quadriplicaram os serviços com constrangimentos neste verão e em que tivemos mais 40% de urgências obstétricas fechadas face a 2023, pelo que a prática nos diz que a eficácia deste eixo não está a ser alcançada e, exatamente por essa razão, já foi apresentado um plano extra, o Plano de Organização para Urgências de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, mas que é mais um plano vazio de medidas estruturais, que é mais um remendo e que pretende, mais uma vez, socorrer-se da linha SNS grávida para resolver os graves constrangimentos de acesso a estes serviços. No que diz respeito ao eixo 3, cuidados urgentes e emergentes, para além da falta grosseira de dados, por exemplo, não existem dados sobre a libertação de camas indevidamente ocupadas, se não sabemos quantas são, como podemos avaliar a eficácia da medida,
maiores são as incongruências sobre os números da linha SNS 24 e os seus encaminhamentos. É mencionado que 48% dos contactos da linha SNS 24 são encaminhados para o serviço de urgência e que apenas 90% destes, ou seja, 281 mil, são efetivados. Mas depois, no mesmo gráfico, consta que o SNS 24 é responsável por 549 mil de proveniência dos utentes do serviço de urgência. A minha questão é se conseguiram perceber a razão dessa discrepância de quase o dobro, porque é todo impossível avaliar a eficácia de uma medida quando temos dados dispares e contraditórios. Para além disso, também não é mencionado, aliás, quanto tempo decorre entre a triagem na linha SNS 24 e o atendimento efetivo nos cuidados de saúde primários ou nos serviços de urgência. E sem esses dados é difícil medir o impacto prático da linha SNS 24 na redução da pressão nos serviços de urgência. Por poupança de tempo, vou analisar o eixo 4 e o eixo 5 em conjunto, porque os seus níveis de execução são tão baixos que não é possível fazer uma avaliação competente sobre a sua implementação. O que era necessário era, de facto, fazer uma reflexão sobre as pretensões do plano e a sua falta de concretização, pois aquilo que transparece é que a execução destas medidas não foi acompanhada de um planeamento compatível com a realidade e implicam, de facto, uma reestruturação, e não basta colocar nos quadros de execução a expressão em curso, sem que existam dados efetivos da sua implementação. O relatório deve ter dados suficientes e capazes e apresentar as evidências concretas sobre os avanços realizados. Concluindo, este relatório, ainda que repleto de boas intenções, falha no seu propósito de acompanhamento devido à escassez dos dados concretos, ao excesso de metas irrealistas e à falta de clareza na sua implementação. Mas, ainda assim, focando-me apenas nas suas conclusões objetivas, pergunto-lhe se, na sua opinião, o problema está na execução do plano ou se o pecado original é o próprio plano em si, que está desajustado e deve ser reestruturado. E se tivesse de fazer uma avaliação simplista, numa escala de 0 a 10, como avaliaria a execução do plano de emergência até o momento? Referiu que, em média, menos de 50% das medidas prioritárias e urgentes estão concluídas. Ora, no meu tempo de escola, menos 50% dava negativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Marta Silva, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Carlos Cordeiro, o relatório que Vossa Excelência nos trouxe apresenta uma análise detalhada da implementação das medidas previstas nos 5 eixos estratégicos, como referiu, e é notório o esforço de sistematização e o rigor metodológico aplicado na avaliação das diferentes valências do plano. É de salientar que esta transformação preconizada constituiria, se concretizado, um dos mais ambiciosos programas de reforma do Serviço Nacional de Saúde das últimas décadas. No entanto, a magnitude desta transformação exige uma execução meticulosa que, de facto, não está a acontecer. E a metodologia adotada pelo Grupo de Trabalho, assente em 2 eixos principais, um deles a evidência dos números e as reflexões decorrentes dessa informação, permite-nos compreender não só o estado atual da implementação das medidas, mas também os obstáculos e constrangimentos que têm surgido ao longo do processo, e já percebemos que foram muitos. E esta abordagem revela-se particularmente relevante quando consideramos que muitas das medidas classificadas como urgentes apresentam atrasos significativos na sua execução. Todavia, da leitura atenta do documento, surgem várias preocupações quanto à efetiva concretização dos objetivos que foram propostos. E o relatório evidencia atrasos consideráveis em muitas medidas, ausência de informação crítica, que é alarmante, para avaliar precisamente a implementação dessas iniciativas e constrangimentos estruturais que põem em causa a execução de algumas propostas dentro do prazo estabelecido, como já percebemos que também deu nota desse fator. E é particularmente inquietante verificar que, em áreas críticas, como, por exemplo, a saúde mental e os cuidados urgentes, persistem lacunas graves na operacionalização. Ademais, a questão do acesso ao médico de família, sendo um pilar fundamental nos cuidados de saúde primários e um eixo fundamental na prevenção, continua a apresentar números muito aquém do desejável, com mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico
apesar da limpeza das listas que foi feita. Neste contexto, permita-me então colocar algumas questões específicas sobre alguns aspectos que identificamos. Relativamente ao eixo 1, como é que justifica que após o anúncio do fim das listas de espera para cirurgia oncológica, existam ainda doentes oncológicos por agendar, fora dos TEM-RGs. No eixo 2, como é que explica que a medida relativa ao reforço das convenções com o setor social tenha sido classificada como urgente, ou seja, com prazo de execução de 3 meses, quando o relatório por si coordenado admite que esse objetivo é demasiado ambicioso? Relativamente ao eixo 3, como é que interpreta que o facto de 48% dos encontros ou contactos com o SNS 24 serem encaminhados na mesma para serviços de urgência, aparentemente contrariando o objetivo da redução da pressão sobre esses serviços? Relativamente ao eixo 4, o que é que está previsto então para resolver a situação dos 1,5 milhões de utentes sem médico? Apesar de sabermos que existem quase 200 mil novos cidadãos com médico atribuído. E, por fim, como é que explica que várias medidas careçam de informação que permita avaliar o seu grau de implementação, ou seja, para que é que serve um grupo de trabalho e monitorização se não lhes é dado os dados para poderem fazer o objeto da sua Constituição, que é monitorizar aquilo que está a ser feito. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Carlos Rovaldo Cordeiro, agora, depois destas questões colocadas, 10 minutos, por favor. Muito obrigada. E todos nos colocamos dentro do grupo de trabalho. Eu julgo que não há aqui nenhuma questão das que trouxeram que não tenha sido também objeto da nossa preocupação e análise. Isso, portanto, significa que estamos todos, de alguma forma, a olhar da mesma maneira para algo que deverá ser, e essas são as minhas primeiras palavras, que deverá ser, e eu assim o desejo também, como médico, como cidadão, um desígnio nacional e, portanto, algo que poderá, de alguma maneira, melhorar significativamente a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Porque eu começaria por dizer, e esta resposta de alguma maneira é transversal, que, e ainda agora foi dito, quer dizer, este é um plano, porque eu não conheço outro plano também, enfim, com esta dimensão, com esta ambição, com esta abrangência existente em anteriores legislaturas, com diversos, enfim, governos e com diversas forças partidárias fazendo parte desses governos. Há um plano e portanto, isso parece-me, desde logo, o mais importante e é aquilo que se deverá valorizar. Mas é evidentemente que o plano não é isento, e já se percebeu também aqui, de problemas e de dúvidas e de insuficiências. Desde logo, olhando, eu não tenho que analisar o plano, mas tenho que olhar para a sua execução, desde logo olhando precisamente com o olhar de coordenador do grupo de trabalho, o acesso à informação. Portanto, o acesso à informação é algo que é crítico, que foi, enfim, desenvolvido. Como sabem, temos, enfim, na área da saúde, informações que vêm de diversas entidades, portanto, de diferentes origens e proveniências e muitas vezes muito difíceis de alguma forma de encontrar, e julgo que houve um esforço, e esse esforço resultou precisamente no acesso que passámos a ter, sobretudo a partir do mês de dezembro, e por isso também enfim, este primeiro relatório, que tem a data de 20 de dezembro, talvez tenha, digamos, essa urgência em realizar um relatório até final do ano, trimestral, como é o nosso compromisso patente, digamos, em alguma dificuldade de acesso à informação, porque julgo que passaremos a ter, a breve prazo, muito mais informação e muito mais informação, digamos, credível, trabalhada e conjugada, sobretudo até olhando para aquilo que é alguma dificuldade de obtenção de informação dos circuitos e do resultado de ações
e do resultado de, por exemplo, de retirada de doentes de listas de espera ou de passagem de doentes de cuidados, digamos, urgentes para atendimento a outro nível, com um programa que está e vai ser desenvolvido este ano, mas já nos foi apresentado, digamos, no seu projeto, digamos, inicial, que é o Sistema Nacional Integrado de Acesso à Cirurgia e Consulta, o SINAC. O SINAC, creio que vai ser uma pequena revolução precisamente nesta capacidade de acesso e de cruzamento de informação, vai substituir uma série de plataformas, vai substituir o SIGLIC, o SIGA, as consultas de tempo e horas, portanto, o CTH, etc. E vai permitir, enfim, finalmente ter claramente a noção de que desculpem uma expressão tão ligeira, do que é que acontece aos doentes, que isso é muito importante precisamente que se saiba, quer dizer, um doente quando sai de uma lista de espera cirúrgica, no momento em que, digamos, lhe é agendada uma possibilidade até à sua realização, muito tempo pode acontecer, pode, digamos, enfim, durar todo esse processo que muitas vezes se perde, a cativação do vale, a recusa do doente ou a não aceitação do doente, outros motivos intercorrentes que levem a que não se realize um ato ou uma cirurgia. Portanto, eu julgo que este modelo, o SINAC, vai ser verdadeiramente, enfim, estruturante nesta matéria. Mas é verdade que digamos que este processo já resolveu e permitiu evolução muito significativa a diversos níveis. Eu coloquei, de facto, o problema dos contactos prévios, e já vou também falar um pouco das grávidas, como me solicitaram, o problema dos contactos prévios como sendo uma transformação muito importante, quer dizer, e como tendo criado novas possibilidades, a teleconsulta é uma nova possibilidade, a triagem digital que aconteceu agora neste período do ano para infecções respiratórias é outra possibilidade. Eu tenho os números de tudo o que aconteceu enfim, com este tipo de instrumentos e são, apesar do pouco tempo de existência, significativos. E, portanto, isso é relevante, a meu ver. O outro aspecto relevante e isto tem-se traduzido em alguma retirada, ainda pequena, mas, quer dizer, tudo o que acontecer para retirar, digamos, o foco na urgência em Portugal é fundamental, porque nós somos de longe o país, como todos sabem, da OCDE, onde a população mais recorre ao serviço de urgência, mas de muito longe da segunda posição. E, portanto, nós temos que tirar naturalmente a população da urgência e todo este modelo de prevenção com o contacto prévio, prevenção com vacinação, prevenção a outros níveis é muito importante. E os centros de atendimento clínico foram, respondendo concretamente a uma das questões que me colocaram, foram problemas que claramente foram ações que claramente estão a resolver parcialmente também esta situação, para além do contacto prévio, para além do reforço na prevenção com a vacinação e portanto, eu faria um balanço, eu estou habituado a dar notas e, portanto, sei também que temos, obviamente, que ter uma baliza, digamos, classificativa, mas eu não daria negativa porque há muitas condicionantes, pelo contrário, porque há muitas condicionantes em jogo. A saúde, e se calhar eu posso não ser a melhor pessoa para o dizer, enfim, apesar de ser médico e trabalhar em hospitais há mais de 40 anos, no Serviço Nacional de Saúde há mais de 40 anos, a saúde tem problemas há muito tempo e muito acumulados, quer dizer, e eu, portanto, olho para este plano e olho para as ações que estão a decorrer deste plano como sendo algo digamos, verdadeiramente paradigmático em termos de mudança, porque pretende olhar para um problema de uma forma global, de uma forma transversal e nos seus principais eixos e tentar resolvê-lo
não o conseguindo fazer, e isso é óbvio, e também nós todos o dissemos, quer dizer, não o conseguindo fazer nos prazos que foram indicados para muitas das medidas, e, portanto, nesse aspecto não é positivo, mas não ser positivo não implica obrigatoriamente que seja negativo, porque há muitas condicionantes, há muitos, digamos, fatores que, de alguma maneira, condicionam, de facto, esta dificuldade. Eu não tenho a mínima dúvida que assim é. E, precisamente, eu ia tentar responder relativamente ao Oncostop. O Oncostop, podemos dizer, foi, como é evidente, uma medida concluída naquele momento exato de final de agosto, quando, de facto, foi retirada a lista dos doentes em espera cirúrgica acima do tempo máximo de resposta garantida. Mas, enfim, a dinâmica faz com que no mês seguinte já havia doentes, como é evidente, e no outro mês a seguir também. E, portanto, a verdade é que se chegou ao fim do ano de 2024 com um número muito menos significativo de doentes acima do tempo máximo de resposta garantidos, 160, se não me engano, dos quase 500 que estavam o ano anterior em 23. Portanto, o olhar também para esta matéria de uma forma, e realizaram-se mais quase 12% de cirurgias oncológicas durante o ano de 24 em comparação com o ano de 23. Portanto, há um processo que vai acontecendo, não está completo, não é perfeito. Todos temos também, naturalmente, essa noção, mas evidentemente que, enfim, que está a dar aos primeiros passos, no fundo, porque este plano começou em maio, e este plano é um plano, evidentemente, que tinha metas para agosto e tinha metas para dezembro, e já percebemos todos que nem todas foram cumpridas, mas que estão praticamente todas em execução, exceto aquelas que eu coloquei ali como sendo, enfim, eventualmente tendo que ser revisto o seu prazo, mas a verdade é que, enfim, o projeto e o plano é um plano que tem a ver com a legislatura, tem a ver com o andamento, digamos, com 2 anos, em algumas das medidas, e uma legislatura completa noutra medida, como é o caso da saúde mental, porque alguém também me colocou as questões de saúde mental, que são, de facto, nós temos um perfil e um panorama nessa área completamente em desencontro com aquilo que se passa em muitos dos países, enfim, com os quais nos devemos comparar, com uma hospitalização e uma hospitalização centralizada em grandes estruturas hospitais, de uma população que deveria estar, de facto, em proximidade com a comunidade, em proximidade também até familiar, e isso é um trabalho que naturalmente tem que ser feito, e por isso talvez, enfim, quase todas as medidas desse eixo da saúde mental sejam medidas de difícil execução num momento imediato. É verdade também, porque falaram-me na linha SNS grávida, que se registaram, enfim, um número muito significativo de chamadas, mais de 80 mil chamadas dessa linha, e é verdade que retiraram quase 30%, ou mais de 30% das grávidas, 15 mil grávidas, dos serviços de urgência. Também me foi dito, e é verdade, 48%, isto em termos globais, não apenas na grávida, foram encaminhados para o serviço de urgência pelos encontros que houve. Mas 52% não foram. Portanto, é muito mau que tenha sido 48% ainda, mas é muito bom que tenha 52% não tenha sido. Portanto, eu julgo que eu tenho esta perspectiva, digamos, muito aberta e muito transparente, e nós temos no nosso grupo de trabalho, naturalmente, tanto que fizemos um relatório que permite precisamente as críticas e reflexões que aqui e muito bem fizeram, porque também nós as fazemos internamente e, portanto, não somos digamos, isentos de pensar e de refletir e de criticar aquilo que deve ser criticado e de propor aquilo que entendemos que devem ser alterações que estas medidas ou que este plano exige em muitas das medidas que estavam
enfim, eventualmente demasiado ambiciosas, como já alguém disse, ou difíceis de cumprir nos prazos que foram previstos, nomeadamente nas urgentes e nas prioritárias. Agora vamos começar um trabalho diferente. Nós queremos ouvir muitos stakeholders, digamos, diversos, já neste primeiro mês, neste mês de fevereiro, antes de elaborarmos o relatório que há de ser no final deste trimestre. Queremos ouvir muitas pessoas e pessoas que trabalham em áreas diferentes, até doentes, pessoas que trabalham em áreas que não foram verdadeiramente analisadas aqui, que fazem parte, por exemplo, dos programas transversais. É importante ouvir pessoas ligadas à endocrinologia, o problema da obesidade e outros, e isto é apenas um exemplo, e outras áreas, para tentar ter uma visão, digamos, mais abrangente possível para fazermos o nosso trabalho e naturalmente, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Esperemos que o grupo de trabalho se mantenha em atividade e cá estaremos para o segundo relatório para acompanharmos esta matéria. E então, de nossa parte, agradecer a presença do Dr. Carlos Robalo Cordeiro, cumprimentá-lo uma vez mais. Senhoras e senhores deputados, dou como terminada esta nossa audição. Muito obrigada. Obrigado. E quando vão estas 52 que não foram...